Olá, como vai? Você, como qualquer pessoa, já deve ter notado algum detalhe no seu corpo que cause algum incômodo. O seu aspecto físico, seja por características genéticas, envelhecimento natural ou outros fatores, como variação de peso ou gravidez, podem levar a problemas que afetam seu bem-estar psicológico e social. O que talvez você não saiba é que a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que saúde plena é o bem-estar físico e psicológico do ser humano. E é justamente aí que a cirurgia plástica pode ajudar, integrando seu corpo à sua mente e reafirmando sua autoestima. Por isso, buscar soluções para seus desconfortos físicos e estéticos sem exageros faz parte da busca da sua totalidade como ser humano, de sua adaptação ao meio social. Você vai ver no programa de hoje que a cirurgia plástica é uma especialidade médica que atua em duas grandes áreas, a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Vai saber também como a tomografia computadorizada ajuda na precisão de cirurgias de implante de dentes, fazendo importantes diagnósticos. Está na hora de saber mais sobre saúde. O Medicina e Saúde está apenas começando. Quem nunca sonhou com os traços delicados de uma atriz de Hollywood ou com o corpo de uma modelo famosa? Se perguntássemos a todas as pessoas do mundo se queriam mudar algo em seu aspecto físico, provavelmente teríamos 100% de respostas afirmativas. A cirurgia plástica possibilita tais mudanças, alterando suas técnicas e metodologias através do tempo. Não existem os princípios básicos na qual se mantém mais técnicas, a maneira de os fios usados, a maneira de agir, a paralitologia, muda tudo. Eu sempre digo que a medicina é dinâmica, ela não é estética. Ela não é parada, ela sempre está evoluindo. De uma maneira ou outra, ela muda. Então, o que se usava ontem já não se usa hoje. Como você cortava ontem, você já não corta hoje. Então, ela é dinâmica, você tem que estar sempre atualizado. Pergunto qual o perfil do candidato à cirurgia plástica. E Dr. Jimenez, como é conhecido, fala também sobre a harmonia que deve existir entre corpo e mente. Primeira coisa, o bom candidato de cirurgia plástica tem que estar íntegro em sua totalidade. O que quero dizer com isso? Ele tem que estar fisicamente bem e psicologicamente bem. O médico reforça que a lipoaspiração, uma das modalidades da cirurgia plástica, não é indicada para emagrecer. Não se usa lipoaspiração para emagrecer. Se você usa a lipoaspiração para dar contorno, para modelar, qualquer lugar que esteja fora das normas de beleza ou de estética, você pode aspirar tranquilamente. Uma das cirurgias mais procuradas por mulheres, de acordo com os cirurgiões, é a colocação de prótese de silicone, seguida pela lipoaspiração. Duas cirurgias se destacam. Primeiro é a cirurgia de colocação de prótese. Atualmente parece que tem uma onda, uma psique por ter um seio grande. Uns anos atrás era por ter menores. Então veja como mudou. E a segunda realidade de cirurgia que é mais procurada é a lipoaspiração. No próximo bloco, você vai saber o que as meninas da fase da adolescência pensam sobre cirurgia plástica. Eu acho que as mulheres buscam um consultório, uma cirurgia plástica, por uma questão de autoestima. Eu acho que se for uma coisa que a pessoa quer muito, eu acho que é certo a pessoa ir atrás disso. É daqui a pouco. Medicina e Saúde volta já já. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde.
Estamos de volta falando hoje sobre vaidade, estética do corpo e cirurgia plástica. Conversei essa semana com 7 adolescentes de um colégio particular aqui em Cascavel. Uma delas, de 17 anos, já fez implante de silicone nos seios. O que será que as colegas pensam sobre isso? O número de adolescentes que buscam os consultórios médicos para melhorar o aspecto físico nos últimos anos tem aumentado. Eu estou com a Johanna, com a Franciele, a Heloísa, a Isabelle, a Ariela, a Luísa e a Heloíse, justamente para a gente saber o que essa moçada pensa sobre isso. Alguém aqui já fez cirurgia plástica? Eu. Luísa fez. O que você fez, Luísa? Eu coloquei silicone. E assim, eu acho que igual eu tava falando, eu nunca tive, assim, satisfeita com o meu seio. Não que fosse pequeno demais, mas a minha mãe tem muito peito, assim, toda a minha família tem, então eu também queria ter. Eu acho bonito mulher que tem peito, mas não aquela coisa exagerada, assim. Tanto que eu coloquei, quando a gente foi ver, a minha mãe falou assim, eu quero uma coisa natural, porque muito peito parece gorda. Então, mas assim, peraí, a tua mãe queria ou você que tinha que ser uma coisa então, natural? Eu queria, mas aí a gente foi, daí a mãe falou assim, mas eu não quero que você coloque muito. A mãe sempre dá palpite também? Como é que é? A minha mãe, ela tem bastante, então ela falou assim, que ela não queria que eu colocasse muito pra não aparentar gorda. Então daí eu coloquei 280, tô satisfeita, mas assim, eu acho que se você quer um pouco mais, ou tem que colocar mesmo, se eu pudesse colocar de novo, colocaria. Alguém aqui tem vontade de fazer também? Já pensou nisso? Eu gosto de mim como eu sou, assim, eu acho que... Ninguém aqui tá pensando em fazer tão cedo. Ariela, que tem só 14 anos, não pensou nisso? Não, assim... Tá tranquila. Tô tranquila, mas eu tenho vontade, assim, de quando... Até porque as opiniões, assim, conforme você vai crescendo, vai mudando muito sua aparência do que é esteticamente bonito. Mas eu tenho vontade. Não colocaria agora, mas mais pra frente, se eu tivesse oportunidade, eu colocaria. Agora eu quero saber o seguinte. Vocês têm amigos, vocês têm namorados, têm paqueras? O que os meninos comentam sobre isso? Rola algum tipo de conversa sobre isso ou não? Menino sempre quer tudo grande. Menino sempre quer tudo grande. Por isso que eu falei que não pode se deixar influenciar. Isso que eu ia perguntar. Vocês se deixam influenciar por isso? O menino olha, por exemplo, aquelas paniquetes assim, fala, nossa, tem peitão, tem bundão, tem colchão. Acha bonito, mas porque ela é um tipo de pessoa que trabalha com o corpo. Ele o corpo dela, o trabalho dela, entendeu? Eu não acho bonito o corpão daquele jeito, assim, ou você tem pernona ou você tem peitão, mas ter tudo grande eu não acho bonito. Menino acha bonito porque gosta. Eu acho assim que homem já busca um estereótipo de mulher. Mulher magra, com bundona, com peitão, e é isso que eles buscam, uma mulher perfeita que eles buscam. É que são poucos os caras que eles buscam uma mulher que tenha um interior, que tenha uma mente aberta ou que tenha uma conversa boa. Os caras que são mais... Na nossa idade, eles só querem saber de menina gostosa. Eles estão pouco se lixando para as meninas que são mais inteligentes ou que têm valores. Então, só quando eles forem mais velhos que eles vão ver realmente o que é uma mulher que tem cabeça para as coisas. Então eles querem saber das gostosas, então eles não ligam para as meninas que são... E são coisas que a cirurgia plástica não resolve, né? Mas trabalhando, vamos supor, você pode ser inteligente, mas você não pode deixar de cuidar do corpo. Sim, Não, claro. Você tem que estar fazendo academia, ou correndo, ou pilates, sei lá o que, tá sempre pra manter, não tem que manter porque não, tem que ser gostosa. Não quero ser gostosa, mas tem que estar bem com você. Você não pode ir fazendo intervenção em adolescentes que estão em fase de formação. Ainda não terminaram sua formação. Então, como que você vai tentar atingir o organismo se não está formado? Elas chegam aqui, fulana colocou 250, 300, 350, eu quero colocar mais. Mas não contam com o problema de estrias, dores de coluna cervical, por causa do peso. E elas não estão preocupadas com isso. Cabe ao cirurgião realmente orientá-las. Quando eu falo que eu não vou colocar aquele tamanho de prótese para elas, porque provavelmente vai surgir estrias, elas recuam. Minha arma com elas é essa, porque senão você colocava 500 gramas. A beleza deve ser pensada como uma questão de saúde. Os cirurgiões plásticos que falaram ao Medicina e Saúde reforçam a tese de que um corpo saudável é prejudicado se a pessoa está psicologicamente abalada. Uma paciente que vem atrás do cirurgião plástico para resolver todos os seus problemas é uma coisa complicada.
Tanto é que, às vezes, quando a gente percebe que a paciente psicologicamente não está preparada para a cirurgia, a gente encaminha para psicólogo, psiquiatras, fazer análise. Só quero te dar um exemplo. Paciente que vem aqui e procura melhorar o nariz porque tem problema de relacionamento com suas famílias, com seu marido, e acha que mudando o nariz vai melhorar isso, esse é uma paciente contraindicante, né? Pacientes que fazem muito de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, são pacientes que nunca vão poder estar satisfeitos com seu tratamento. Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2009 apontou que foram feitas quase 700 mil cirurgias plásticas naquele ano no Brasil. Isso dá uma média de 1.700 cirurgias por dia. Mas o que os brasileiros querem mudar tanto na hora de fazer a cirurgia? Elas preferem corrigir as imperfeições do pescoço para baixo, principalmente nas mamas. Em segundo lugar, lipoaspiração combinada com outras operações. Já os homens se preocupam mais com o rosto, pálpebras e nariz. Todo tipo de cirurgia nós fazemos, né? Nós, cirurgiões plásticos, a gente diz, opera da ponta do cabelo ao dedo do pé. Então, de transplante de cabelo, nariz, orelha, face, pescoço, mama, abdômen, coxas. Então, são cirurgias que você mexe praticamente no corpo todo, né? O crescimento na área de cirurgias plásticas, de 465% na última década, reflete as mudanças ocorridas nesse setor da medicina, lembradas por um dos cirurgiões mais respeitados do Paraná. Olha, mudou principalmente a anestesia, que era uma coisa que era um pavor das pacientes. Hoje, com as drogas que nós utilizamos, os anestesistas utilizam, são drogas que são de fácil eliminação, consequentemente de fácil recuperação. O paciente dificilmente hoje em dia tem aquele problema de ânsia, de vômito no pós-operatório. E quanto à cirurgia, as coisas evoluíram também, quanto às cânulas de lipoaspiração. A videoendoscopia também já introduziu-se na cirurgia plástica, principalmente na região frontal. O médico cirurgião fala sobre os riscos de uma cirurgia plástica, fazendo uma comparação interessante. Olha, eu comparo muito, é muito mais risco você viajar daqui para Foz do Iguaçu do que você entrar numa sala com uma equipe coesa, uma equipe responsável, que está voltada exclusivamente para aquele paciente. Agora, se você opera com profissionais que não respeitam nada desses limites, aquilo que eu falei anteriormente contigo, sobre o problema de tempo anestésico. Eu sou um cirurgião que me dou o luxo de fazer vários procedimentos numa paciente, porque eu opero rápido. Não quero dizer com isso que aquele que opera lento seja um mau profissional, mas desde que ele respeite os limites dele. Por isso que nós temos as nossas limitações. De tempos em tempos, um novo caso de cirurgia plástica mal sucedida surge nos noticiários, causando medo em quem estava pensando em fazer. Os temores são válidos e crescem diante dessas notícias. Porém, é possível fazer uma escolha com segurança, bastando para isso tomar alguns cuidados prévios, como obter o máximo de informações sobre o médico escolhido e ter muito claro os limites dos procedimentos e os pré-requisitos para fazê-lo. Você já deve haver escutado, a paciente morreu porque foi perfurado o abdômen, o tórax, mas isso é negligência do colega. Eu acho isso, como se diz no direito, isso é negligência e imperícia, né? É imprudência. Então, esses três fatores, onde tem um fato que causou uma lesão para o paciente e desconhecimento total do cirurgião, não pode ser considerado acidente. Um bom cirurgião que cuida, não acontece isso. Uma das diversas preocupações de 9 entre 10 mulheres diz respeito às próteses de silicone. A vida útil do material e o momento da troca são esclarecidos pelo médico. Isso aí é uma coisa que ninguém tem condições de dizer o tempo que tem que trocar uma prótese. Porque a prótese ela pode dar problema com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 2 anos, com 5 anos, com 10 e com 30. Então não se pode tabelar que uma prótese tenha uma vida útil de tal tempo. Os implantes normalmente usados são os de revestimento de poliuretano, texturizados, redondos e de perfil alto, como mostra o cirurgião plástico. Os implantes de silicone de superfície lisa são usados raríssimas vezes.
Com as experiências in vitro e in vivo que os fabricantes fazem, eles dão um limite. Antigamente nós tínhamos as próteses lisas, que ainda existem as próteses lisas hoje, elas sofrem um esmerilhamento, o organismo vai comendo e às vezes elas rompem, elas rompiam com facilidade, mas o organismo forma uma cápsula protetora dentro do organismo, em volta dessa prótese, que impede esse negócio do gel migrar para não sei para onde. Isso não existe. Depois do intervalo, você vai ver. Na busca do corpo perfeito, eu fui atrás de uma cirurgia sabendo que eu realmente estava fora do peso, que eu não deveria ter feito, mas assim, não, eu vou ficar bem, vai ficar bonito, vai dar tudo certo, eu vou emagrecer milagrosamente 20 quilos até o dia da cirurgia e vou fazer, vai ficar tudo bom. Isso não aconteceu. Fique ligado no Medicina e Saúde. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Até já! E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação, e para o laboratório, sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio, encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Para um tratamento eficaz, os médicos precisam enxergar muito além do alcance de seus olhos. Por isso dependem cada vez mais da tecnologia dos diagnósticos por imagem. Para atender essa necessidade, a Uniton traz um novo aparelho de ressonância magnética de última geração. O Magneton Esprit produz imagens de alta resolução e oferece maior sensação de conforto aos pacientes. Uniton, porque a evolução continua. O Medicina e Saúde está de volta. A cirurgia plástica pode restaurar a confiança e manter uma boa autoimagem. Apesar disso, um candidato deve ter expectativas e entendimento realista sobre os benefícios e limitações que o procedimento cirúrgico vai lhe trazer. A saúde física e o bem-estar emocional são elementos necessários para uma cirurgia plástica de sucesso. Candidatos para a cirurgia plástica que têm alterações psicologicamente não são bons para a cirurgia plástica, porque os resultados nunca vão ser bons. Nunca eles vão estar contentes do resultado, por mais que você use técnicas modernas. A cirurgia ser um êxito para o olho do cirurgião, para o olho do paciente que está emocionalmente alterado, não é bom. Eu sou conhecido na cidade, muita gente já chega aqui e diz: ó, doutor Ibrahim, o senhor já sabemos que o senhor não vai me operar porque eu estou gorda. Eu digo: não, você não está gorda, você está com sobrepeso. Porque o ideal de você modelar um corpo é a paciente estar no peso ideal. Porque se a paciente, você opera, por exemplo, uma mama, uma paciente com sobrepeso, vamos dizer 5, 10 quilos acima do peso que ela gostaria de ficar, e depois da cirurgia ela resolve emagrecer, o que é que acontece? A mama cai. Na busca do corpo perfeito, eu fui atrás de uma cirurgia sabendo que eu realmente estava fora do peso, que eu não deveria ter feito, mas assim, não, eu vou ficar bem. Vai ficar bonito, vai dar tudo certo, eu vou emagrecer milagrosamente 20 quilos até o dia da cirurgia e vou fazer, vai ficar tudo bom. Isso não aconteceu. E deu errado e assim, a minha autoestima foi lá embaixo. Ana Cláudia é uma mulher bonita, que chama atenção, mas sempre acha que algo pode ser melhorado. Aos 23 anos, insatisfeita com seus seios, fez sua primeira cirurgia plástica. Eu tive meus filhos muito nova. E com 23 anos, meu seio estava caído, estava muito caído. E aí eu resolvi que eu ia levantá-lo, né? E ficou muito bom. Só levantei mesmo. Ficou ótimo. E desde então, ficou bem, ficou bom. E em 2007 eu dei uma engordada gigante, assim, sabe? Eu parei de trabalhar, eu trabalhava de noite, dava aula e fazia relações públicas de dia. E de repente eu comecei a trabalhar só num dos nossos bares de tarde. Então eu comia, daí passei 30 dias nos Estados Unidos, fiquei muito gorda. 15 anos depois, a jornalista resolveu fazer outra cirurgia nos seios. Mas dessa vez, o resultado não seria o esperado por Ana Cláudia. Hoje, assim, eu me arrependo muito de ter feito. Por quê? Porque eu estava muito gorda. E não adiantou de nada. Continuei com gorduras, o peito não ficou bom. Então, e houve uma série de erros durante esse procedimento.
infeliz com a cirurgia realizada 2 anos antes. Em 2011, a jornalista fez uma criteriosa pesquisa e chegou a um cirurgião recomendado por médicos e amigos, com a intenção de corrigir o erro anterior. No ano passado, em 2010, eu procurei outro cirurgião plástico e falei que eu gostaria de saber se tinha como melhorar, como arrumar o meu seio, que ele não tinha ficado bom. E ele foi muito sincero, ele olhou para mim e falou assim, não, eu arrumo, com certeza, mas gorda desse jeito eu não te opero, de forma nenhuma. Aí eu falei, ai meu Deus. E realmente ele não me operou, só que eu queria fazer com ele, porque é uma pessoa que eu peguei muita confiança nele, eu vi muitos trabalhos dele, e eu queria fazer com ele e resolvi que eu ia emagrecer. Aí eu consegui emagrecer e ele me operou. E ficou ótimo, ficou bom, ficou lindo. Agora eu estou bem satisfeita. A vaidade humana, quando exagerada, pode representar um risco à saúde. Cirurgiões revelam que ela pode ser tanto uma aliada da autoestima quanto um inimigo. Tudo depende de como se lida com ela. Muitas pessoas procuram a cirurgia estética por associar a beleza ao alcance do sucesso e da felicidade. De fato, pesquisas já comprovaram que a pessoa com uma boa aparência é mais bem aceita social e profissionalmente. Mas é exatamente essa a preocupação de muitos médicos, a transformação do corpo em prol do que agrada aos outros. A vaidade chegou a um ponto que a gente fica limitado, a gente não consegue fazer aquilo que a cabeça daquela paciente está pedindo. Por exemplo, ela quer um nariz, muitas chegam aqui com revistas, eu quero meu nariz assim. Isso para nós é uma utopia, só em cinema que acontece isso. Na realidade, a gente não consegue moldar o nariz igual àquele que está na revista. Eu acho a vaidade perigosa, ela pode ser bem perigosa. Porque da mesma forma que tem a vaidade que te leva para uma vida mais saudável, que é aquela vaidade que te faz comer bem, que te faz fazer exercícios, tem aquela vaidade que te deixa assim, sem noção. Como você falou, não, vou fazer uma cirurgia hoje, uma amanhã, daqui um mês eu vou fazer outra. Você vai ver agora como a tecnologia da tomografia computadorizada pode ajudar também na saúde estética bucal. Uma das áreas mais desenvolvidas atualmente na odontologia é a implantodontia, que agora ganha reforços na precisão e agilidade do diagnóstico por imagem. Com o avanço da tecnologia, tanto industrial para a confecção dos pinos de implante, possibilitou a muitos pacientes a restituir a sua função e a sua estética. Porque a prótese total que existe e tem seu emprego muito grande ainda hoje, ela era um desconforto para o paciente, porque às vezes o paciente ou ganhava peso ou perdia peso e essas próteses não ficavam estabilizadas na boca. A cirurgiã dentista visualiza, através da tela do computador, toda a estrutura óssea da mandíbula e define os pontos para a fixação dos implantes. Nós temos a obtenção da imagem volumetricamente, então é contínua a formação dessa imagem. Não temos sobreposição e conseguimos visualizar a profundidade desse osso. Muitas lesões podem ocorrer na estrutura óssea e o paciente não apresentar sintoma algum. Um problema que só é diagnosticado através de tomografia computadorizada. Então nós precisamos saber o quanto que tem de osso. E isso só a tomografia nos dá, nos proporciona, porque ela nos dá a terceira dimensão. E também para evitar traumas para esse paciente. Há muitos casos de perda de sensibilidade na região anterior, hemorragias no assoalho de boca. Então, há relatos na literatura onde a gente evidencia todos esses traumas ocasionados no pós-cirúrgico. Com o planejamento tomográfico, isso não ocorre, ou se ocorre é num número muito reduzido. A especialista fala sobre a tendência na área da odontologia e no diagnóstico por imagem sobre o planejamento com tomografia e do acesso mais fácil nos dias de hoje ao exame, considerado de alto custo. É uma tendência, sim, muito forte. A gente participa de congressos nacionais, internacionais, e os palestrantes, os professores, eles falam, tem que ser planejado em tomografia. O inconveniente disso é que antigamente era só a rede privada que podia fazer, então só o pagamento particular. Hoje não, hoje os convênios já pagam esse exame, o que facilitou bastante para o paciente e também para o exercício dos cirurgiões. Então você pode contar, não é mais empecilho o valor desse exame.
O Multislice é citado pela especialista como o aparelho ideal no auxílio de diagnósticos que possam trazer segurança e precisão no procedimento cirúrgico. Então, o aparelho que nós utilizamos na Unitom é um aparelho de última geração, é o Somatom Multislice Cardíaco 64, que ele consegue obter a imagem para a odontologia em apenas 4 segundos. Então, isso é uma prevenção de radiação, de dose de absorção para o paciente. É um exame fidedigno, a imagem é perfeita, então o detalhamento dessa imagem é muito bom. É como se nós tivéssemos o que nós temos na imagem do computador, você tem a certeza que você tem no paciente. Então não vai ter distorções, borramentos de imagem, não vai ter artefatos gerados, porque é muito rápido a obtenção dessa imagem. Em época de padrões estéticos severos e supervalorização da imagem, alguns esquecem que a plástica é um procedimento médico-cirúrgico e por isso demanda responsabilidade. É inquestionável o papel da autoestima no bem-estar integral do ser humano. Porém, a busca pela harmonia do corpo precisa estar atrelada à segurança e à saúde. Ao eleger a cirurgia plástica como prioridade, procure um médico especialista, filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, segunda maior entidade do segmento no mundo, no site da sociedade, www.cirurgiaplastica.org.br. É possível realizar a consulta por nome e por estado. O banco de dados é atualizado e a pesquisa é simples e rápida. Na semana que vem, a dica é para quem precisa perder alguns quilinhos extras, que está acima do peso e já está pensando em fazer aquelas dietas malucas. Nada disso, viu? Faltam 3 meses para o verão e o Medicina e Saúde vai te dar uma força para emagrecer com saúde, através de informações valiosas de médicos especialistas, educadores físicos e nutricionistas. Se eu fosse você, não perderia o próximo programa, hein? Te espero então. Até lá!